João 6,63. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. O que dá vida? O Espírito. A carne para nada se aproveita. Essa carne aqui é podre. É ou não é? Se você pisar num prego e não cuidar, você vai morrer porque você pisou num prego. É verdade ou não é? Aquele prego contamina toda a tua carne. Vai uma infecção para o sangue. Forma uma sépsia, né? Que é uma infecção generalizada no sangue. Daqui a pouco, falência de todos os órgãos. Essa carne não serve para nada. Diz mais. As palavras, o quê? As palavras que eu vos digo são espírito e? São espírito e? A palavra que eu estou ensinando, se você receber esta palavra, você vai receber espírito e vida. Você vai nascer da água e do Espírito. Novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Este é o novo nascimento. Quem está entendendo? As pessoas estão errando por quê? Não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus, não conhece a palavra de Deus, por isso estão errando. O que destrói uma pessoa espiritualmente? É o diabo? É o diabo? É ou não? O diabo já foi vencido na cruz do Calvário, moça. Sim ou não? A autoridade de Deus está na tua vida. Você está revestido das armaduras de Deus? Espero que sim. O que é estar revestido das armaduras de Deus? Está revestido da palavra, irmãos. As armaduras de Deus estão tudo na palavra. Cingir o lombo com a verdade, vestir a couraça da justiça. O que é a verdade? A palavra. Eu tenho que carregar a verdade aqui. Justiça, o que é a justiça? A palavra de Deus. Calçar os pés com o evangelho da preparação da paz, ou seja, o meu calçado espiritual para que eu caminho, eu tenho que estar calçado pela palavra. Capacete da salvação. O que é capacete da salvação? É aquilo que traz segurança para a tua cabeça. O que é isto? Eu tenho que ter o que? A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o conhecimento da palavra de Deus. A minha mente revestida com a palavra de Deus, eu tenho o capacete da salvação. Escudo do fé. Escudo do fé é bom, né? Escudo da fé, já estou falando coreano aqui. Escudo da fé. A fé vem pelo? A fé vem pelo? O que é o escudo da fé? A fé inabalável na palavra de Deus que você ouviu. E a espada do Espírito, o que é a espada do Espírito? A palavra, manejar bem a espada do Espírito, ou seja, eu vou vencer o inimigo através da palavra. Se eu estou revestido das armaduras de Deus, se eu estou revestido da palavra, o inimigo não vai ter poder na minha vida. Apóstolo, eu venço o inimigo pelo meu jejum e minha oração. Não vence. O jejum e a oração te aproxima de Deus, traz comunhão com Deus, certo? A oração faz você se encontrar com Deus. O jejum, ele mortifica a tua carne para fortalecer o teu espírito. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Quem foi lá? Quem foi lá em Mateus 4? Quando o diabo chegou, Jesus olhou para ele e falou: não vai não, capeta, que eu estou em jejum. Foi isso? Não. Jesus nem falou para ele: ó, estou em jejum, hein, cuidado. Ele chegou para Jesus e falou: está com fome, né? É, eu sei, 40 dias. Ó, teu estômago está lá na costa. Né, moça? Está com fome, né, Jesus? Você não é o filho de Deus, você não tem poder, o Espírito de Deus não veio sobre você, Deus não está em você. Ordena que estas pedras sejam transformadas em pães.
Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás, porque escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te, Satanás, porque eu estou me alimentando do pão vivo que vem do céu. Eu estou me alimentando da palavra. Jesus usou o quê? Satanás falou: ah é? Você usou a palavra, eu também conheço a palavra. Satanás conhece a palavra? Conhece? Sim, mais do que eu, talvez mais do que você. Só que ele não tem a revelação da palavra, porque ele não tem o Espírito de Deus. Anjo não tem o Espírito de Deus. Anjos são espíritos de Deus. Amém? Espíritos da parte de Deus. Agora eu tenho o Espírito de Deus. Você tem. É por isso que Deus está trazendo a revelação pelo seu Espírito ao seu servo, e pelo seu Espírito passa para nós, e pelo seu Espírito recebemos e passamos para vocês. Amém? Satanás falou: é? Também conheço a palavra. Levou Jesus no pináculo, no lugar mais alto do monte, e falou: ó, joga-te daqui para baixo. Se joga, vai acontecer nada não. Se joga daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardar os teus pés em todos os teus. Salmo 91. Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás, porque escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usou o que é tentar a Deus? Tentar a Deus é colocar a Deus em prova sem nenhuma causa. Vou subir no prédio mais alto de Manaus e vou me jogar porque Deus vai me livrar. Você vai se esborrachar no chão. Você está tentando a Deus. Agora, se você sofre um acidente, cai de um lugar alto, Deus vai te livrar porque foi um acidente. Deu para entender? Tentar a Deus é colocar a Deus em prova sem nenhuma causa. Isto é tentar a Deus. Satanás não ficou contente não. Levou Jesus no alto monte e mostrou toda a glória deste mundo, os reinos deste mundo, né? Porque estava em poder dele. Mas Jesus está voltando, tá? Deus está voltando para essa terra. E essa terra não vai ser governada mais pelas trevas. Essa terra vai ser governada por Deus. Os céus vão voltar para esta terra. Aleluia. Satanás falou: ó, tudo isso aqui foi entregue a mim, riqueza, honra, bens, eu dou a você se você prostrado me adorar. Jesus olhou para ele e falou o quê? Vai-te, Satanás, porque escrito está, somente ao teu Deus adorarás e servirás em espírito e em verdade. Jesus venceu Satanás ali pela palavra. Pela palavra. Então você vai vencer o inimigo pela palavra. Não pare de orar, não pare de jejuar. Vou te dar um conselho. Siga o exemplo do profeta Daniel. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Siga este exemplo. Não dá para orar 1 hora cada vez. Ora 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas ore 3 vezes por dia. Sabe por quê? Você vai começar o dia orando, no meio-dia você vai estar orando, no final do dia você está orando, e você vai ter um dia abençoado e uma noite mais abençoada ainda, porque você está em oração com Deus. O inimigo vai tentar te levantar, te jogar na cova dos leões, mas se for necessário até na cova dos leões, Deus vai entrar contigo, aleluia. Porque você é uma pessoa que tem vida e comunhão com Deus. Então vamos voltar para o que eu estava falando. O que destrói o povo de Deus? Já aprendemos que não é o diabo que destrói o povo de Deus. O que destrói o povo de Deus? Mais alto, não escutei. Falta de conhecimento da palavra de Deus. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento da palavra de Deus.
Livro de Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que destruiu Israel? Eles não conheciam as profecias. Jesus veio e eles não receberam Jesus, e eles deixaram de ser o quê? O povo escolhido. Porque Deus escolhe o que agora? O novo Israel espiritual. Israel tinha 12 tribos, Jesus teve 12 apóstolos. O Israel espiritual. Eles rejeitaram Jesus. O Israel que é conhecido por Deus hoje é a igreja. Quem está entendendo? Jesus veio, eles não reconheceram, não receberam a Jesus. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Eles não entenderam as profecias. Eles não entenderam as profecias. E o que está acontecendo hoje? As pessoas, a grande maioria, estão com a Bíblia na mão, mas não entendem as parábolas, as profecias e as profecias de Apocalipse que foram escritas em parábolas. Não entendem. Continuam sem entendimento. Apocalipse está se cumprindo e as pessoas não estão entendendo. Porque as pessoas estão esperando o cumprimento de Apocalipse só no físico. E não é só no físico, é também no espiritual. O cumprimento de Apocalipse também é no espiritual. Quem está entendendo? Eu não posso ler a Bíblia e interpretá-la fisicamente, porque a Bíblia é um livro espiritual e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vocês estão entendendo? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Que conhecimento? Científico? Tecnologia? Conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra. Diz mais: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O Senhor está falando aqui, que como as pessoas que pregam a palavra, aqui está falando dos pregadores, tá? Quem é sacerdote? Não é aquele que ensina? Sim ou não? Como rejeitaste o meu conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O que o Senhor está falando? Aqueles que não estão ensinando a verdadeira palavra de Deus, que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, está aqui, não sou eu quem está dizendo, é a palavra. O Senhor também está rejeitando-os, para que não seja sacerdote diante dele. Tem muita gente em cima do altar que Deus não reconhece como seu sacerdote. Sou eu quem está dizendo, ou é a palavra? Tem muita gente em cima do altar que não conhece nada da parábola, nada da profecia, nada de Apocalipse, e está em cima do altar. O Senhor está dizendo: como você rejeitou o meu conhecimento e não quer buscar o conhecimento, eu também te rejeito, não te reconheço como sacerdote diante de mim. É sério isso ou não é? E agora vem o que é pior. Vem o que é pior.
Isso aqui é muito pior o que eu vou ler. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quem são os filhos do sacerdote? Quem são os filhos espirituais do pastor? Não é a igreja? Ele não está falando de filhos biológicos, está falando de filhos espirituais. Quem são os filhos espirituais do pastor? Não são os membros? O Senhor está dizendo: eu te rejeito como sacerdote, como você rejeitou o conhecimento da minha palavra, eu também não reconheço os teus filhos espirituais como meus filhos, porque eles não têm o entendimento como você. É triste isso. Vocês pensam que eu falo isso com alegria? Eu falo com pesar, eu falo com dor no meu coração. Isso é triste, porque se um cego conduz outro cego, ambos cairão em uma cova. O que está falando? Está falando do ceguinho que anda com a bengalinha? Não, está falando do cego espiritual que não conhece a palavra. Um cego espiritual que conduz outro cego espiritual, ambos cairão em uma cova. Ou seja, aquele que não tem a candeia do corpo iluminada pela palavra. Os olhos são a candeia do corpo. Por quê? Porque os teus olhos têm que ser luz. E a luz é o quê? É a palavra. Nos teus olhos tem que ter o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus, para que todo o teu corpo tenha luz. E o que acontece? Aqueles que muitas das vezes não têm o conhecimento da palavra de Deus, honram a Deus com os lábios. Honra a Deus com os lábios e com a boca, mas o seu coração está longe, porque o coração está vazio da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Outro dia uma pessoa me disse: eu tenho que me revestir em oração e jejum para pregar a palavra de Deus. Falei: você tem que orar e jejuar, mas você tem que se revestir da palavra de Deus para pregar. Não adianta você estar em jejum e oração e não ter o conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas eu preciso de unção. Eu falei: a unção sem a graça, sem o conhecimento, a graça sem o conhecimento não é nada, porque a graça e o conhecimento têm que andar junto. Sim ou não? Eu tenho que conhecer a palavra e orar, jejuar, buscar a Deus, para que eu possa ensinar esta palavra com unção e autoridade de Deus. Mas primeiro eu tenho que ter o conhecimento da palavra. Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Mandamentos do quê? Não é o ensinamento da palavra, mandamentos de homem. A pessoa acha que aquilo é certo e coloca, aquilo é errado e tira. Mandamentos de homens são instruções que não têm respaldo na palavra de Deus. Não tem vida. Mandamentos de homens. Mas eles honram a Deus? Com os lábios e com a... Por que com os lábios e com a boca? O coração está distante. Porque o coração deles está vazio da palavra. O coração deles está vazio da palavra. É por isso. Não tem o conhecimento. Honra a Deus. Agora Deus quer que eu honre com a boca e com os lábios, ou com o coração? Com o coração. Porque daquilo que o coração está cheio, disto fala a boca. Amém? E o que acontece? As pessoas vão para as igrejas, entram nas igrejas, cultuam, pulam, saltam, caem no chão, viram piruleta, dão o dízimo, dão oferta. A maioria das igrejas exploram fazendo voto disso, voto daquilo outro. Mas a pessoa sai vazia, sem o conhecimento.
sem o conhecimento. Foi isso que aconteceu com aquele eunuco. Aquele eunuco que Filipe estava em Samaria, Samaria estava sendo sacudida pelo Espírito de Deus. Muitas almas sendo salvas. Muitas almas sendo salvas. Mas, meus irmãos, Deus fala para Filipe: Filipe, vai para o deserto. Vai para o deserto, Filipe. Filipe não contestou. Vai para o deserto de Gaza. Ele foi. De repente lá vem uma carruagem. Eu não vou ler por causa da hora, mas tudo isso está em Atos capítulo 8, começa no versículo 25, tá? Anota aí para vocês lerem depois. Vai lá. Filipe está lá no deserto, em oração. Daqui a pouco vem uma carruagem. O eunuco lendo o que está escrito na Bíblia sem entender. O Espírito Santo falou: se achega a carruagem. E quando ele chega, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, aonde está escrito: ele foi contado, foi levado para o matadouro, e como ovelha muda, foi tosquiado, e não foi contado a sua descendência na terra, porque foi tirado da terra dos viventes, foi morto. Filipe chegou para ele e falou: entendes o que lê? Ele falou: como que eu vou entender se não tem quem explica? Espera aí, ele estava vindo de onde? Jerusalém, da onde? Do templo, fazendo o quê? Foi adorar, foi ouvir a palavra, está vindo de lá, mas está vindo vazio. Ele adorou, ele entregou o dízimo, ele entregou a oferta, mas ele está voltando vazio, porque ele não ouviu o ensinamento da palavra de Deus. E ele falou: sobe aqui, me explica. E Filipe começou a explicar para ele, começando nessas escrituras e passando por todas as escrituras. Aí ele falou: agora eu entendi. Olha ali, ó, eu quero ser batizado. Posso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Bora lá. Filipe batiza ele, e quando Filipe sai da água, é arrebatado para Azoto, 60 quilômetros. Cadê? Não importa mais, Filipe não estava com ele, mas agora, ele tinha nascido da água e do Espírito, a palavra estava dentro dele, e ele foi para a Etiópia dar testemunho de Jesus. Como que as pessoas vão entender se não tem quem explique? É por isso que eu quero explicar para vocês, ensinar todas as parábolas. Eu quero ensinar para vocês todas as profecias, Apocalipse. Quem quer aprender Apocalipse, levante a mão. Qual é o alimento do tempo do fim? Apocalipse. Qual é o evangelho do reino? Evangelho de Deus. O Antigo Testamento se cumpre em Jesus. O Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento era físico, se cumpre em Jesus. Evangelho de Jesus, amém? O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento já é espiritual. O Evangelho espiritual, tudo agora é espiritual. Evangelho do reino, Apocalipse. Apocalipse é o evangelho do reino, é o alimento do fim, é aquilo que eu tenho que aprender. Eu preciso entender Apocalipse. Eu preciso entender. Vou te dar um conselho. Posso te dar um conselho? Memorize a partir de hoje Apocalipse 1, versículo 1 ao 3 primeiro. Memorize. Como que eu faço? Memorize primeiro Apocalipse 1, versículo 1, depois 1, versículo 2. Memorize, porque ali é o resumo do resumo de todo Apocalipse. Está ali. O senhor já memorizou, apóstolo? Sim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu,
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e das coisas que em breve hão de acontecer. E aí diz o versículo 3: bem-aventurado que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o fim ou o tempo ou a época está perto. Porque o fim está perto. Vamos lá, revelação de quem? De Jesus. A revelação é de quem? Mas estava com quem? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Quem deu a revelação? Deus. Certo? Deu para quem? Para Jesus. Essa é a sequência. Deus pega a revelação, Apocalipse, dá para Jesus, que entrega para o anjo. E o anjo pega e entrega para quem? Para João. Esta é a sequência. Deus revelou a profecia de Apocalipse para João, mas João está aqui para cumprir? João está aqui para explicar para mim e para você? Não. Deus teria que levantar alguém para entregar esta revelação. Sim ou não? Por que Deus escolheu o pastor lá da Coreia do Sul para entregar? Boa pergunta. Por que Deus escolheu Noé? Porque Ele quis. Por que Deus escolheu Abraão? Não poderia ter escolhido outro? Sim ou não? Por que Deus escolheu Moisés? Deus escolhe segundo os seus conceitos. A Bíblia fala em Apocalipse 22, 18 e 19, que aquele que acrescentar alguma coisa na profecia de Apocalipse, será acrescentada as pragas de Apocalipse sobre ele. E aquele que tirar alguma coisa de Apocalipse, será tirado o nome dele do livro da vida e da parte da árvore da vida. Não pode tirar nem acrescentar. Tem que ensinar Apocalipse, não porque eu penso que é assim, eu acho que é assim. Tem que ensinar Apocalipse do jeito que é Apocalipse, com o seu cumprimento. Quem está entendendo? Eu estive na Coreia, pastor Silvio esteve na Coreia, pastora Vera, minha esposa, esteve na Coreia. O coreano, ele é obediente. O asiático em si, mas o coreano, ele é muito obediente. Ele faz tudo como tem que fazer. Se falar para ele, ó, deixa esse carnê aqui em cima desse jarro de flor, deixa aqui, até domingo que vem, não tira, hein? Alguém vai chegar aqui e vai ver. Não, falou que é para deixar aqui, vai ficar aqui. Agora se fala para um brasileiro, deixa, para que deixar aí? Deixa aqui mesmo. Aqui é melhor. Sim ou não? Se você falar para um coreano, me traga 2 pás de areia para mim fazer aqui a massa, ele vai trazer 2 pás de areia e vai colocar para você ali. Se você fala para um brasileiro, me traga 2, ele traz 4. Não, já trouxe 4 logo, porque vai precisar daqui a pouco de novo. É assim ou não é? Se Deus entregasse a revelação de Apocalipse, o brasileiro ia querer dar um jeitinho em Apocalipse. Verdade ou não é? Então Deus escolheu uma pessoa que vai fazer igual o que Ele quer que seja feito. Amém? Deus escolhe esse pastor. Em Apocalipse 1,17 fala que ele caiu como João aos pés do Senhor. Aonde? Na ponte do rio Guatiã. Eu estou resumindo porque é muito longo, tá, irmãos? Na ponte do rio Guatiã, na Coreia do Sul, Jesus aparece e coloca a mão na cabeça dele, e ali o unge e o levanta.
e o levanta como mensageiro, o levanta para começar a entregar as 7 cartas aos 7 pastores, as 7 estrelas de Apocalipse 1:20, vai anotando aí, eu só estou citando, Apocalipse 1:20, as 7 estrelas eram os 7 pastores, as 7 castiçais, as 7 igrejas. Não sei se está dando tempo de colocar aqui, não? Estou falando muito rápido, né? Então, Deus escolhe 7 estrelas, 7 pastores, para quê? Colocar sobre ele os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, e ali, eles começam a pregar, eles ficaram 100 dias na montanha, começou a piscar uma luz na frente de cada um desses pastores, e aquela luz vinha, ia e voltava, eles entenderam, peraí, essa luz está querendo dizer alguma coisa, e aqueles 7 pastores começaram a seguir aquela luz, e aquela luz conduziu os 7 pastores até o alto de uma montanha. Quando eles chegaram lá, você está aqui, por que você está aqui? Uma luz apareceu piscando para mim, e eu estou aqui. Para mim também, e você também, e você também, e você também, e você, todos. Eles se reuniram lá, e eles ficaram 100 dias, orando, jejuando. Eles se alimentavam, sim, tinha pessoas, foi feito um círculo em volta, que ninguém podia entrar onde eles estavam, mas pessoas traziam comida para eles se alimentarem uma vez por dia. E ali eles receberam já a revelação e a ordem, e ali eles abrem uma igreja chamada Templo do Tabernáculo, das 7 estrelas, amém? Estou resumindo, e eles começam a pregar, e era um lugar que não tinha estrada, e começou a vir gente de toda a Coreia, e começou a encher, e começaram a fazer casas em volta da montanha, só que começou a ganhar dinheiro, começou o quê? Ganhar dinheiro, começou muito dinheiro, e eles se corromperam por causa de dinheiro e por causa de mulheres, e Deus levanta quem? O pastor, aquele que ele colocou a mão na cabeça, falou, vai lá e escreve as 7 cartas, as 7 cartas que eles estão fazendo errado, para eles se arrependerem. Eu estou resumindo para vocês, irmão, isso aqui é um mini resumo do Apocalipse para vocês, vocês estão tendo privilégio hoje, amém? E ele começa a escrever as 7 cartas, arrependei-vos, vença o inimigo, e vocês receberão as 12 bênçãos de Apocalipse 2 e 3. Qual era o conteúdo da carta? Arrependei-vos, lute contra o inimigo, lute contra os nicolaítas, contra os falsos ensinamentos, vença o inimigo, e vocês receberão o quê? As 12 bênçãos que estão em Apocalipse 2 e 3. Uma das 12 bênçãos, comer do maná escondido. Outra das 12 bênçãos, não receber o dano da segunda morte. Outra das 12 bênçãos, jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Estou citando algumas. Outra das 12 bênçãos, vocês regerão as nações com cetro de ferro. 12 bênçãos estão ali. Eles se arrependeram? Eles se arrependeram? Não. E o que acontece? Como eles não se arrependem, Jesus faz igual fez com João, arrebata este pastor, chama esse pastor, ele vê uma porta no céu, ele é arrebatado em espírito, e ele vai ao céu. Em Apocalipse 4, ele vê o quê? A estrutura do trono de Deus, do reino de Deus. Ele vê, e Deus mostra para ele tudo. O trono de Deus tinha 24 anciãos, 24 tronos, que são 24 anciãos em volta do trono, que são 24 arcanjos, amém? São 24 arcanjos. Ele viu ali 4 animais, que tinham olho por fora e por dentro, e tinham 6 asas, cada um. Esses 4 animais são os 4 arcanjos chefes, os 4 arcanjos chefes que comandam os 24 anciãos e todo o exército celestial. Outro dia eu vou explicar melhor para vocês. E ali ele vê o que? O mar de vidro. O mar de vidro puro como cristal.
Não é o mar da mistura de vidro. O que é? A palavra de Deus, o mar de água viva que flui do trono de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Ele vê o que? Os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus estavam nos 7 pastores que foram escolhidos e foram retirados porque eles desobedeceram. Deu para entender? Ele vê toda a estrutura do reino do céu, ele vê a cidade, ele vê as 12 portas. Para vocês entrarem aqui hoje, vocês entraram pelo telhado? Vocês entraram por onde? Pela porta. E para entrar na cidade santa tem 12 portas, tem que entrar um por uma destas portas. E eu quero dizer que nós pertencemos a uma dessas 12 portas, e todos que estão aqui vão entrar por esta porta em nome de Jesus. Amém? Deus mostra a estrutura do reino, tudo. Deus mostra o arco celestial, que é a aliança de Deus. E aquele que estava no trono tinha a semelhança do jaspe e da sardônia. Jaspe azul, sardônia vermelho, simbolizando que ele é Deus, criador do céu e da terra. Mostra, aleluia, outras coisas que, devido ao tempo, eu vou pular por causa da hora. E em Apocalipse 5 fala, e depois disto, fala o quê? Depois disso, depois do quê? Depois que Deus mostra a estrutura do reino espiritual, o Senhor mostra o livro selado. Deus mostra o livro selado para João, e João começa a chorar, porque não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir aquele livro. E João começa a chorar, e agora? Ninguém pode abrir esse livro, o que vai ser de nós? De repente vem um arcanjo, um ancião, e diz, não chores, não chores, porque eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas está vivo. Ele tem poder de abrir o livro selado, ele tem poder de abrir o livro selado, de revelar. E no capítulo 6 nós vemos que ele abre 6 selos. No capítulo 6 ele abre 6 selos, e começa o quê? O julgamento pela palavra de Deus. No capítulo 7, um arcanjo diz, fale para os 4 ventos parar de soprar. 4 ventos, o que eram? 4 arcanjos, que estavam soprando o juízo. Pare, porque agora nós vamos o quê? Selar os salvos. Por quê? Porque no capítulo 6, o sol, a lua e as estrelas escurecem. Mas não é esse sol físico, não é a lua física, não são as estrelas físicas. Sol, o pastor, lua, os evangelistas, os pastores auxiliares que estão na igreja, estrelas, os membros. Por que escurece? Perde a luz, perde a graça e cai do céu, ou seja, cai da presença de Deus, e o céu, aquele céu se enrola. Essa igreja é julgada, e no capítulo 7 começa o quê? Cesse, para o julgamento agora, porque agora nós vamos selar, e começa a selar os 144 mil. Os 144 mil que são reis e sacerdotes, que vão pregar a palavra de Deus no milênio. Amém? Aqueles que estão sendo selados pela verdadeira palavra de Deus, pelo ensinamento de Deus, eles começam a ser selados agora. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo do novo Israel espiritual, agora é recriado, porque a igreja pecou, a igreja errou, a igreja deixou de viver a verdade, não quiseram viver a verdade, e o que aconteceu? Caíram do céu, caíram da presença de Deus, se escureceu, perdeu a luz, perdeu a palavra, e agora é o que? Tempo da recriação do novo Israel espiritual, que começa em Apocalipse 7, amém? Eu estou fazendo parte desse novo Israel espiritual. Você está fazendo parte desse novo Israel espiritual, porque vocês estão sendo gerados pela verdadeira semente de Deus, pela verdadeira palavra de Deus, vocês estão sendo gerados, aleluia.
Quem está nascendo de novo aí, levanta a mão e dá um glória. Nós estamos nascendo de novo, sendo gerados de novo, pela verdadeira palavra de Deus. Mas são só os 144 mil? Não, no versículo 9 fala que tem uma grande multidão incontável vestida de branco, aqueles que estão lavando as suas vestes, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui na lavanderia de Deus, lavando as nossas vestes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No capítulo 8, é a abertura do 7º selo, que revela as 7 trombetas. Trombeta é uma trombetazinha que fica tan 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 tan. É essa trombeta que Deus está falando? Não, 7 trombetas são o quê? As 7 trombetas que pelo juízo da palavra de Deus vão julgar. Trombeta, Isaías 58 primeiro. Isaías, clama em alta voz, não te detenha, solte a tua voz como voz de trombeta. Trombeta, aqueles que estão sendo usados por Deus para pregar a palavra de Deus, e o que vai trazer juízo, irmãos, com fogo é a palavra de Deus. Jeremias 23, 29, não é porventura a minha palavra como fogo? As trombetas são instrumentos. Hoje eu estou aqui sendo uma trombeta de Deus. O Espírito Santo está soprando o som nessa trombeta, que é a palavra que está saindo para vocês. Apocalipse 10, 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs-se em pé, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Mar, igreja da mistura. Terra, nós que somos a terra do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos um pouquinho mais para frente. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse-me: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele me disse: toma-o e come-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Quando fala que ele recebeu o livro, irmãos, e comeu, não é que ele comeu literalmente, ele começou a entender, o Senhor começou a passar o quê? As revelações para ele, das parábolas, das profecias e de Apocalipse. Deu para entender, irmãos? Ele entendeu aquilo que estava selado, agora foi aberto, e ele comeu o livro. O pastor comeu, ele entendeu o Apocalipse, ele entendeu as revelações de Apocalipse, ele entendeu as revelações das parábolas, ele entendeu as revelações das profecias. Aí o Senhor falou para ele: está gostoso, né? Tá, mas no ventre estava amargo. Por quê? Porque agora ele tinha que testemunhar. Versículo 11, e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Importa que profetize o quê? Outra vez, vai lá, é para profetizar. Profetizar na Bíblia, que ele está dizendo, é dizer assim: eis que assim te diz o Senhor, é isto? Não, profetizar é ensine. Você entendeu? Então vai ensinar os povos, nações, línguas e reis. Nações, o que é nação na Bíblia? As igrejas. As igrejas são nações. Nós já aprendemos isto. As igrejas são nações. Tribos, que são os tribos. As congregações. Povos, quem são os povos? Os membros das congregações. O que são línguas? As doutrinas ensinadas. Quem são reis? Reis são os pregadores da palavra de Deus. Deu para entender? Vai lá e profetiza. Você entendeu? Vai lá e profetiza. Por que estava doce na boca? Porque ele entendeu. E por que está amargo no ventre agora? Porque muitos não vão crer, muitos não vão acreditar. Muitos não vão acreditar. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, esta palavra está sendo apregoada no mundo inteiro. Dia 30 do mês passado, sabe quantas mil pessoas foram graduadas por esse
Centro Teológico, 111.628 pessoas. Vou repetir, 111.628 pessoas. Você já viu algum curso de teologia graduar 111.628 pessoas em um ano? Não. Mas por que está graduando? Está acontecendo igual vocês, eles estão entendendo a palavra, eles estão compreendendo a palavra. E começou o quê? A perseguição. Sabe por que começou a perseguição contra esse pastor? Chamando ele de heresia, chamando ele de seita. Sabe por quê? Porque os membros das congregações estão saindo e vindo para a igreja dele aprender a palavra. Os membros das congregações estão vindo aprender a palavra, e os pastores estão com ciúme, mas ele fala para os pastores: não, eu não quero que venha só os membros, vem vocês. Ele fala para os pastores: pastores, venham aprender a palavra para vocês ensinar para a tua igreja. Eu quero que vocês venham, pastores, aprender a palavra para vocês ensinar para a tua igreja. Mas eles começam ao quê? Não, eu já sou teólogo, eu já tenho teologia, eu não preciso aprender a palavra. Não tenho humildade para dizer: eu quero aprender esta palavra, eu quero entender esta palavra, eu quero entender as profecias, revelações, eu quero entender Apocalipse. Não, para eles é mais fácil perseguir o pastor do que ir aprender a palavra para ensinar para a sua congregação. E eles começam a perseguir. Está acontecendo igual aconteceu com Paulo, igualzinho. Paulo começou a perseguir a igreja, sim ou não? Porque Paulo achava que a igreja de Jesus era uma seita. Paulo achava que os apóstolos, a igreja de Jesus, era uma seita, e ele tinha que matar, ele tinha que perseguir, tinha que acabar com aquela igreja. Paulo, ele defendia a lei. Paulo defendia, ele era fariseu de fariseus, hebreu de hebreus. Paulo, ele era judeu legítimo, e ele começa a perseguir o quê? A igreja, porque ele achava que a igreja estava errada e ele estava certo. Mas no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Depois dele matar Estevão, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és? És tu? Sou eu, Jesus de Nazaré, quem tu persegue. A minha obra não é heresia, Saulo, a minha obra é a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. E ali, o que eu faço? Vai para Damasco, será dito que você vai fazer. Quando ele chega em Damasco, 3 dias orando e jejuando, Deus aparece para Ananias. Tudo isso está no capítulo 9 de Atos, depois você pode ler. Ele aparece para Ananias e fala: Ananias, vai na casa de Simão, na rua direita, lá tem um homem de Tarso chamado Saulo que está orando. Vai lá, coloca a mão na cabeça dele para que ele veja e para que ele possa enxergar, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu reino, o quanto ele vai sofrer. Eu não vou não, Jesus, esse camarada aí veio para nos matar. Vai lá, ele já teve um encontro comigo, vai lá. Saulo estava cego, sim ou não? Porque Deus queria tirar a escama da religião dos olhos dele e agora mostrar a verdade. Ananias chega lá e fala: irmão Saulo, a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmão Saulo. O Senhor Jesus que apareceu para você no caminho de Damasco, apareceu para mim, mandou que eu viesse aqui, colocar a mão sobre a tua cabeça e orar por você. E Ananias coloca a mão na cabeça dele e ora. E o que acontece? As escamas caem, ele começa a enxergar, e ele recebe a glória do Espírito Santo na vida dele. Saulo falou: agora eu sou nova criatura. E Saulo vai para onde? Para o templo, e os irmãos olham para ele e falam: não, esse camarada está disfarçado, ele só quer nos matar. E os irmãos começam a se esconder dele, mas ele começa a dar testemunho da palavra e testemunho de Jesus. E os judeus falam: você virou para o lado deles, agora nós vamos te matar. E ali os irmãos falaram: vai para Tarsis, fica lá até baixar a poeira. E ele foi e ficou muito tempo em Tarsis. E ali, depois de algum tempo, alguns falam 14 anos, outros 10 anos, não se sabe ao certo, que ele estava em Tarsis lá fazendo tenda, para sobreviver. Deus fala com Barnabé: Barnabé, vai lá e chama Saulo. Barnabé viaja 300 quilômetros de navio, vai lá em Tarsis e fala: Saulo, Deus te separou para o ministério, venha, vamos embora pregar a palavra de Deus. E eles começam a pregar, e estavam juntos, mas Deus falou: não, é um desperdício deixar esses dois homens juntos, eu vou separá-los.
E Deus coloca uma contenda entre os dois, e essa contenda eles separam. E ali Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. E Paulo agora começa a fazer? Vai para Éfeso, abre uma igreja. Vai para Corinto, abre outra igreja. Vai para, meus irmãos, Tessalônia, abre outra igreja. Vai para Filipos, abre outra igreja. Vai, meus irmãos, ali de nação em nação, de estado em estado, abrindo igrejas. Porque agora ele conheceu a verdade. Ele agora conheceu a verdade. O que é uma heresia? Você sabe o que é uma heresia? Heresia é tudo aquilo que não tem respaldo dentro da Bíblia. Eu já preguei alguma coisa fora da Bíblia para vocês? Tudo que eu preguei eu mostrei na Bíblia. Nenhuma heresia vai ensinar a Bíblia, vai te tirar da Bíblia. A heresia vai te tirar da Bíblia, vai te tirar do foco. Seita é o que? É aquilo que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Por quê? Porque não ensina a verdade de Deus. Isto é seita. Isto é seita. E as pessoas preferem chamar o pastor de seita do que ir aprender a palavra. O evento era para ser num lugar com mais de 100 mil pessoas caberia lá nesse evento. E eles começaram a se levantar, os pastores, tem 7 maiores igrejas do mundo, estão na Coreia, se levantaram contra o evento, e faltando um dia para o evento, a prefeitura de Guatian cancelou o evento. Por causa do quê? Perseguição. Por causa de perseguição. E o que aconteceu? Foi feito em um outro lugar. Não deu para comportar 110 mil pessoas, mas comportou cerca de 10 mil. Os outros se formaram online. Mas foi feito o evento. A pastora Vera, minha esposa, ela foi escolhida dentre os 111.628 alunos para receber a condecoração do chapeuzinho. Aquele chapéu que é colocado. Ela foi na frente do pastor prometido, e ali ele coloca aquela corda, muda de um lado para o outro, e ali todos foram formados, e ela foi representante, uma representante aqui da nossa igreja, de Manaus, sendo honrada, a nossa igreja sendo honrada. Amém, irmãos? Nós fomos honrados naquele lugar. Eu estou aqui para pregar a verdadeira palavra para vocês. Agora, aqueles que não têm conhecimento, o que vai acontecer? Vai começar a falar que nós somos seita. Vão começar a falar que nós somos heresia. Por quê? Porque eles muitas das vezes não querem aprender a verdade. Vão ver o quê? Se eles não querem ensinar os membros dele vão procurar pasto verde aonde tem pasto verde. A ovelha quer pasto verde, quer ou não quer? As pessoas vão começar a vir de um lado para o outro, de um lado e do outro para cá, para aprender a palavra de Deus, para aprender as parábolas, profecias e Apocalipse. E pode ter certeza, nós vamos ser colhidos a cada dia para estarmos no celeiro de Deus, nascendo da verdadeira semente da palavra de Deus. Eu quero dizer algo para vocês, eu amo vocês. Vou repetir, eu amo vocês. Por isso eu quero ensinar a verdadeira palavra de Deus para você, para que naquele dia a minha mão esteja limpa diante de Deus. A minha mão esteja limpa diante de Deus. Eu quero ensinar a verdadeira palavra de Deus para vocês. Quem ama a Deus, levante a mão. Mais alto, mais alto, mais alto. Você ama a Deus? Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é a palavra. Deus não é a palavra? João 1:1. Deus não é a palavra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus é o quê? A palavra. Como que você ama a Deus se você não quer estudar a palavra? Como que você pode dizer que você ama a Deus se você não quer estudar a palavra? Quem ama a Deus vai conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra nós conhecemos a Deus. Quem não conhece a palavra não é filho de Deus, irmãos. Todo mundo é filho de Deus, negativo. Quantos filhos o senhor tem, seu Valdir? 5. 5 filhos. Todos nasceram da tua semente.
todos nasceram da tua semente, por isso são teu filho. Se o senhor sair ali na porta e uma pessoa vir te abraçar e falar, papai, papai, e não é teu filho, o senhor vai falar, é meu filho? Não, porque o teu filho é aquele que nasceu da tua semente, o meu filho é aquele que nasceu da minha semente. Deu para entender? Filho de Deus é aquele que nasce da semente de Deus. Ainda que ore e diga, Pai nosso que está no céu, Deus olha e fala, eu não te conheço, você não nasceu da minha semente. Filho de Deus é aquele que nasceu da palavra, da semente de Deus. Esse é filho de Deus. Esses são os filhos reconhecidos por Deus, aqueles que nasceram da verdadeira palavra de Deus. Esses são os filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai levar alguém para a tua casa que você não conhece? Você leva alguém para a tua casa que você não conhece? Não, assim também vai ser Deus. Na colheita, Ele só vai levar aqueles que Ele conhece, aqueles que nasceram da sua palavra, aqueles que foram transformados pela sua palavra. Você ama Deus? E aí? Se você ama Deus, você vai estudar a palavra comigo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Se você ama a Deus, como que eu posso dizer que eu amo a Deus e não vou estudar a palavra? Se você ama a Deus, você vai estudar. Nós vamos começar o culto seminário todo domingo. Vai ser um culto que nós vamos começar a dar as aulas básicas para vocês. Vai ser aula e já vai contar como curso e todos serão graduados em nome de Jesus. Amém? Todo domingo nós vamos começar, não sei se é domingo que vem ainda ou outro domingo, nós vamos começar o curso, o seminário, vai ser um culto seminário, onde vocês vão todo domingo aprender uma lição da palavra, até chegar em Apocalipse 22, o último versículo. Quer aprender? Quer aprender? Se você ama Deus, você vai aprender. Eu vou me esforçar. Eu não sei escrever, eu não sei ler, mas sabe ouvir. Sabe ouvir ou não sabe? Sabe ouvir. Quem está entendendo? Essa é uma das novidades que nós trouxemos da Coreia. Nós vamos começar o culto seminário todos os domingos, tá bom? Vai se estender por mais um dia da semana, mas esse um dia da semana, como fica difícil para vocês virem 2 vezes por semana, nós vamos fazer online. Amém? O que é online? Todo mundo tem celular, tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem não tem celular? Jesus vai te dar um. Amém? Jesus vai te dar um. Nós vamos estudar a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Eu amo a Deus, por isso eu estou estudando a palavra. Eu amo a Deus, por isso eu estou ensinando a palavra para vocês.